efetiva sua nesse caso? O senhor falou com o Maduro, presidente? Já teve a oportunidade de conversar com ele? Primeiro, eu sempre digo o seguinte, não é fácil e não é bom que um presidente da República de um país fique dando palpite sobre a política de um presidente de outro país. Lula e Maduro estão se afastando. Isso pode significar a ruína definitiva da Venezuela. No último dia 15, Lula surpreendeu ao não reconhecer os resultados da última eleição venezuelana, rompendo com mais de 20 anos de aliança e contrariando seu próprio partido. Além disso, ele se recusa a aceitar telefonemas de Maduro e agora está classificando o regime do antigo aliado como autoritário e até ameaçou expor condutas comprometedoras de Maduro para a mídia, gerando uma tensão inédita entre Brasil e Venezuela. Mas o que realmente motivou essa mudança radical? Será que a posição de Lula é realmente o que ele mostra diante das câmeras? Ou tudo isso não passa de mais um capítulo do Teatro das Tesouras? E o que está em jogo para a Venezuela sem o apoio do brasileiro? Estamos lançando nosso clube exclusivo no YouTube e essa é uma grande oportunidade para você nos ajudar a continuar trazendo conteúdo de qualidade. Por apenas R$ 4,99 por mês, você se torna um membro e ganha acesso a vídeos sem anúncios. Esses vídeos estarão em uma playlist exclusiva para membros e você poderá assistir sem ser interrompido por anúncios. Além disso, você terá adesivos personalizados para usar nos comentários, além de ter prioridade para que suas perguntas e opiniões sejam vistas primeiro. Seu apoio é essencial para que possamos seguir criando e compartilhando ainda mais com você. Então, clique em Seja Membro e faça parte do nosso clube. No dia 29 de julho de 2024, a Venezuela e o restante do mundo acordam com a seguinte notícia. Segundo o CNE, Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, Nicolás Maduro foi eleito novamente como presidente do país, inaugurando seu terceiro mandato seguido. Porém, o órgão que é controlado por um aliado de Maduro e no momento do comunicado havia verificado apenas 80% dos boletins das urnas, não divulgou nenhuma das atas que endossam esse resultado. Pelo contrário, se recusa a entregá-las e acusa a oposição, que disponibilizou o máximo de atas de comprovação possíveis de fraude eleitoral. E devido a essa falta de transparência na divulgação dos resultados, toda a comunidade internacional, excetuando países também em regimes totalitários ou semitotalitários como China, Rússia, Bolívia, Cuba, Honduras, Nicarágua, Coreia do Norte e Síria, se recusa a reconhecer a suposta vitória de Maduro. E o Brasil acaba de se tornar oficialmente um dos países que abertamente também não reconhece a vitória reivindicada por Nicolás. Mas, ao contrário de países como Estados Unidos e Espanha, o Itamaraty não adotou a postura de denunciar a fraude na eleição e considerar Edmundo Gonzalez como vitorioso. Isso, na visão do Brasil, fecharia a possibilidade de diálogo com Maduro, que para Lula é muito importante. E nesse posicionamento, coloca o Brasil em uma posição de morde e assopra, sem se posicionar contra ou a favor, preferindo aguardar e pedir juntamente com a Colômbia e México que as autoridades venezuelanas apresentem as atas de votação para garantir a lisura do pleito. Até agora, no entanto, nada foi apresentado. Tem uma coisa, tem que apresentar os dados. Agora, os dados têm que ser apresentados por algo que seja confiável. O Conselho Nacional Eleitoral, que tem gente da oposição, poderia ser, mas ele não mandou para o Conselho, ele mandou para a Justiça, para a Suprema Corte dele. Porém, essa postura neutra, que exige uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo, não é vista com bons olhos por Maduro, que a vem considerando intervencionista e hipócrita. Y los conflictos que hay en Venezuela de cualquier característica se resuelven entre los venezolanos, con sus instituciones, con su ley, con su constitución. Yo no practico la diplomacia de micrófono. No la practico. No, yo nunca voy a decir, Colombia, su gobierno debe hacer esto, 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 y sacar en mis redes sociales un consejo. En Brasil también, el presidente Bolsonaro, de extrema derecha, aliado de la extrema derecha fascista de Venezuela, también él gritó fraude. Y no aceptó la derrota. Y fue el tribunal de Brasil quien decidió. Y nadie salió desde Venezuela, nuestro gobierno ni nadie, y creo que en el mundo a pedir nada, sino
Decidió el tribunal, santa palabra Tribunal de Brasil. Es un asunto de Brasil. Después, un 8 de enero, sorprendieron con un intento de golpe de Estado, asalto a los poderes públicos. E o que se hizo desde Venezuela foi com... E essa não seria a primeira vez em que os antigos aliados discordam publicamente um do outro nos últimos tempos. Mas o que levou ou está levando Lula e Maduro, depois de mais de 20 anos de parceria, a se tratarem dessa forma? Em maio de 2023, na cúpula de presidentes sul-americanos, Lula mostrou que assumiu seu terceiro mandato com uma meta clara e pública em relação à Venezuela: restabelecer a normalidade das relações entre os dois países e ajudar o país caribenho a retomar o diálogo com o resto do mundo em meio a severas críticas de organismos internacionais e da oposição venezuelana sobre o caráter autoritário do regime de Maduro. Críticas essas que, além de tudo, se traduzem em sanções como um bloqueio econômico internacional que limita o acesso ao mercado de crédito global desde agosto de 2017 e desde janeiro de 2019 também ao mercado de petróleo e outros minerais. O petista mandou reabrir a embaixada brasileira em Caracas, desativada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, e nomeou uma nova embaixadora e recebeu Maduro em Brasília com honras de chefe de Estado. Na ocasião, foi criticado por afirmar que as alegações de que o regime de Maduro é autoritário eram, na verdade, parte de uma narrativa que deveria ser combatida pelo líder venezuelano. Eu acho, companheiro Maduro, que é preciso, você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião. Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem onde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não tem das contas. Então é preciso que você construa a sua narrativa, e eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. É efetivamente inexplicável um país ter 900 sanções porque o outro país não gosta dele. É inexplicável. A conduta brasileira, no entanto, começou a mudar mais visivelmente em março desse ano, depois que as autoridades eleitorais da Venezuela impediram a principal líder da oposição no país, Maria Corina Machado, e sua substituta, Corina Iores, de disputarem a eleição. Lula classificou o impedimento como grave e o Itamaraty emitiu uma nota afirmando que o país acompanhava o processo eleitoral com preocupação. A nota e a declaração de Lula foram encaradas como um sinal público de uma mudança na forma como o governo petista vinha lidando com Maduro. Porém, a reação do governo venezuelano não foi das melhores e, em nota, além de dizer não se meter nos assuntos internos do Brasil, disse: o Ministério do Poder Popular para as Relações Exteriores da República Bolivariana da Venezuela repudia a declaração cinzenta e intrometida redigida por funcionários do Itamaraty, que parece ter sido ditada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, onde são emitidos comentários carregados de profunda ignorância sobre a realidade política na Venezuela. Meses depois, às vésperas da eleição, Lula voltou a se manifestar em tom crítico ao líder venezuelano por seu alerta sobre um possível banho de sangue. Já falei com Maduro 2 vezes, falei por telefone com Maduro, e o Maduro sabe que a única chance de a Venezuela voltar à normalidade é ter um processo eleitoral que seja respeitado por todo mundo, disse Lula. E foi nesse momento que Maduro sugeriu que, se o presidente estivesse assustado, que tomasse chá de camomila. E, além disso, levantou dúvidas sobre o sistema eleitoral brasileiro, dizendo que nenhuma parte do seu processo era auditável. Mesmo assim, Lula não se afastou da Venezuela e ainda enviou o ministro Celso Amorim à Venezuela para acompanhar pessoalmente a eleição de 28 de julho, apesar disso não ter sido recebido com as melhores intenções pelo governo venezuelano. Quando o Celso Amorim ia viajar para a Venezuela, eu fui informado que eles tinham pedido para o Celso Amorim não ir para a Venezuela. Então eu mandei comunicar a eles que, se o Celso Amorim não pudesse ir para a Venezuela, eu comunicava à imprensa que a Venezuela estava impedindo o Celso Amorim. Aí eles deixaram o Celso Amorim ir. Agora veja. Mas é nítido que, mesmo que, ao ver de Maduro, Lula esteja passando dos limites, a resposta venezuelana ao Brasil tem sido bem mais branda do que as dedicadas a outros países como Argentina, Chile e Uruguai, que foram chamados de subordinados de Washington e tiveram seus diplomatas expulsos do país. Isso se deve ao fato de que Maduro reconhece a importância estratégica do Brasil
como um dos poucos aliados restantes da região que ainda poderia atuar como um mediador na crise venezuelana. Além disso, o governo de Lula tem sido visto como a última ponte para Maduro se reconectar, mesmo que minimamente, com a comunidade internacional. Perder esse apoio, mesmo que parcial, poderia isolar ainda mais a Venezuela, agravando a crise econômica e humanitária no país. O Brasil foi o fiador dos acordos de Barbados de outubro de 2023, que permitiram a realização das eleições e ainda teve um papel fundamental em fazer a ponte entre Caracas e governos estrangeiros, na esperança da retirada de sanções. Ter a chancela do Brasil para seu processo, portanto, era a chave para Maduro. Por isso, desde o final do processo eleitoral, ele solicita uma conversa com Lula, mas o temor no Palácio do Planalto é de que a conversa possa ser usada na narrativa do venezuelano para justificar sua posição de que venceu a eleição. Além disso, poderia minar as chances de manter abertos os canais com os principais nomes da oposição para permitir que o Brasil atue como uma espécie de mediador na crise ao lado da Colômbia. Para a conversa ocorrer, ficou claro do lado brasileiro de que regras terão de ser estabelecidas sobre como seria divulgado o conteúdo e, acima de tudo, que Maduro esteja disposto a ouvir as cobranças que Lula já fez de forma pública, ou seja, a publicação das atas da eleição com todos os detalhes sobre a votação. E para completar, na ligação também deverá estar presente o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, outro governo que está se posicionando de forma neutra em toda essa situação. Outro governo que estava nessa coalizão era o do México, representado por Manuel López Obrador. Porém, ele deixou de lado a ação conjunta com o Brasil e Venezuela, após o endosso de Lula à ideia de Celso Amorim de realizar novas eleições. Ideia essa que também foi rechaçada na Venezuela, tanto por Maduro quanto pela representante da oposição, Maria Machado. Eu lhes pergunto, há uma segunda eleição e, se não gostarem do resultado, o que acontece? Vamos para uma terceira? Para uma quarta? Para uma quinta? Até Maduro gostar dos resultados? Vocês aceitariam isso em seus países? Disse Machado numa coletiva de imprensa via Zoom, com meios de comunicação da Argentina e do Chile. Fomos a uma eleição com as regras da tirania. Muitas pessoas me disseram que éramos loucos, queria haver uma fraude monumental que não conseguiríamos provar. Confiamos na organização cidadã e teve gente que arriscou suas vidas, suas famílias, suas casas, e outros foram assassinados ou hoje estão presos ou tiveram que fugir do país, disse a líder opositora. Propor ignorar o que aconteceu em 28 de julho é um insulto ao povo venezuelano. As eleições já aconteceram. Outra sugestão de Lula seria a criação de um governo de coalizão, como o feito no Brasil. Muita gente que está no meu governo não votou em mim. E eu trouxe todo mundo para participar do governo. Agora deixa eu lhe falar. O que eu acho que ele tem que fazer, veja, tem essa coisa. Eu faço um governo de coalizão. Para Carol Pedroso, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, a mudança na postura de Lula em relação a Maduro pode ser explicada, em parte, pela polarização política interna no Brasil. Segundo ela, à medida que a direita se organizou no Brasil e passou a focar na proximidade de Lula com líderes como Hugo Chávez ou Nicolás Maduro, o custo para manter as relações como eram ficou mais caro. A polarização política no Brasil é um dos elementos que complicam qualquer posicionamento em relação à Venezuela, explica Pedroso. Nos 2 primeiros mandatos de Lula, as alianças internacionais dele não eram alvo de críticas tão pesadas. Agora o tema é instrumentalizado pela direita brasileira. A pesquisadora Stephanie Brown, doutoranda em Relações Internacionais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, concorda que o aumento na polarização política no âmbito doméstico brasileiro, aliada a um incremento na voz da opinião pública sobre temáticas internacionais, acaba pressionando o governo e faz com que as atitudes sejam muito bem pensadas e elaboradas antes de serem colocadas em prática. A polarização torna maiores os custos de manter alianças em alguns tabuleiros regionais, diz Brown. Pedroso afirma que as declarações amistosas de Lula em relação a Maduro no início do 3º mandato deram a impressão de que o petista não teria se dado conta, àquela altura, das reações negativas que isso causaria agora, em contraste com o que aconteceu em seus 2 primeiros governos, quando a polarização política seria, ao seu ver, menos intensa.
Parece que Lula não dava no início do seu mandato tanto valor a esse fato, a polarização, e muitas vezes falava de improviso. Isso gerava muito ruído, afirma Pedroso. Algumas declarações de Lula sobre Venezuela impactaram em sua popularidade. Agora ele parece estar mais atento a isso. Já na avaliação do professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, Oliver Stuenkel, ao adotar uma posição mais crítica ao regime de Maduro, Lula indica que o governo brasileiro tenta não ficar isolado no cenário internacional. O Brasil também sentiu alguma pressão de também reconhecer que, neste momento, a Venezuela não é mais uma democracia. Ao mesmo tempo, uma parcela do Partido dos Trabalhadores, do qual o presidente do Brasil faz parte, apoia o presidente venezuelano, inclusive reconheceu prontamente sua reeleição. O Lula possui dois dilemas. Por um lado, no âmbito internacional, que é deixar claro que ele não enxerga a Venezuela como democracia, mas, ao mesmo tempo, não quer fechar todas as portas para manter um diálogo aberto, afirma. De modo geral, a equipe presidencial já se prepara para uma reação dura do ditador venezuelano e, segundo assessores, essa reação vai acabar ajudando o governo brasileiro na sua posição em relação à Venezuela. Lula poderá dizer que tentou uma saída negociada, propôs até uma nova eleição, mas Maduro se manteve irredutível. Daí o governo vai acabar se posicionando oficialmente na linha de não reconhecer a vitória do autocrata venezuelano. Agora só nos resta acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Afinal, apesar do caráter público das falas de Lula e Maduro, a tensão nas relações entre os dois países está sob controle e não parece ter chegado ao nível do que aconteceu nos últimos tempos entre o Brasil e a Nicarágua. Mas isso é assunto para outro vídeo. Agora eu quero a sua opinião. Por que o Lula está agindo dessa maneira? Será tudo um plano para proteger o seu aliado ou existem mais interesses em tudo isso? Qual será a decisão final do Brasil? Deixe nos comentários que eu quero saber. Aproveite também para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like no vídeo. Separamos esses dois outros vídeos para você, clique em um deles e nos vemos lá. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima!